reclamada não impugnou os seguintes dados, que se tornaram, portanto, incontroversos. Relação havia em setembro de 2013 a maio de 2019, tarefa de coleta e transporte de amostras biológicas e a última remuneração, R$ 2.600 mensais. A reclamada reconheceu a prestação de serviço, negando a existência de vínculo e impugnou apenas a jornada de trabalho alegada pelo autor. Afirmou que ele poderia ser substituído por outro em suas tarefas. O preposto da ré disse que o autor foi contratado em setembro de 2013 como pessoa jurídica, o que não ficou comprovado, não tem uma comprovação nos autos. É que, apesar de haver alegado a existência de contrato de transporte, a reclamada não juntou qualquer contrato formal celebrado com a parte autora em setembro de 2013. As testemunhas nada provaram nesse sentido. O preposto confessou que o contrato foi apenas verbal. E digo aqui que é um contrato, é uma modalidade de contrato. É que, apesar de haver alegado a existência de contrato de transporte, a reclamada não juntou contrato formal celebrado com a parte autora em 2013, lá em setembro. As testemunhas nada provaram nesse sentido, o preposto confessou que o contrato foi apenas verbal. Assim, conclui-se que as partes não firmaram contrato escrito quanto ao período que mantiveram relação de setembro de 2013 até, pelo menos, a abertura da pessoa jurídica pelo autor, o que ocorreu em dezembro de 2014. O autor trabalhou em favor da reclamada como pessoa física, emitindo notas fiscais em seu próprio CPF, conforme se vê nas notas fiscais juntadas pelo próprio autor. Percebe-se, entretanto, posteriormente, mesmo após a constituição de pessoa jurídica pela parte autora, o que ocorreu em dezembro de 2014, as partes não fizeram de imediato aditivo deste contrato verbal, então existente. É assim que as partes continuaram a manter o contrato apenas verbal, à falta de outras provas nos autos em sentido contrário. Formalizado o contrato escrito com remuneração, em 24 de novembro de 2017, mais de 4 anos após o início da contratação e quase 3 anos após a abertura da pessoa jurídica pela reclamada. E assim é que houve o convencimento da própria juíza, no qual ela conclui de que ela está julgando o pedido procedente para reconhecer o vínculo de emprego e determinar a notação. E aí ela fala, desde a sua admissão, em setembro de 2013, na função de coletor de amostra biológica, média salarial percebida conforme notas fiscais a serem apresentadas em liquidação, limitada à última remuneração em 2.600, extinção do contrato em maio de 2019, sem a projeção do aviso prévio indenizado proporcional ao tempo de serviço em distrição ao pedido. É assim que ela conclui a decisão dela. Logo, prestes os requisitos do artigo 3º, impõe-se o reconhecimento de vínculo recorrente conforme decidido em primeiro grau. Considerando ainda, com todas essas argumentações, que a recorrente não comprova que o autor pediu demissão, deve ser mantida a condenação nas verbas rescisórias de uma dispensa sem justa causa, bem como fundo de garantia. Devido à multa do 477, parágrafo 8º da CLT, já que as verbas rescisórias não foram pagas no lapso temporal disposto conforme o parágrafo 6º do citado artigo. Assentada a relação de emprego, não subsiste motivo para modificar essa decisão, no que tange a determinação, pagamento de indenização por danos materiais, quanto aos tributos correspondentes, inclusive incerto, tendo em vista que o autor deve arcar com tributos em virtude da pejotização a que tiver a que se submeter. Cabe apenas frisar que o juiz ACO já determinou que a anotação da CTPS deverá ser feita pela demandada no prazo de 48 após
a sua intimação para fazer o consoante dispositivo tanto do Código de Processo Civil como da CLT, o que ocorrerá após o trânsito em julgado. Né? Em relação ao adicional de periculosidade, exige a resignação da recorrente contra essa condenação. Analisando as normas, eu faço aqui a norma, a citação da NL 16, né, e o artigo 193 da CLT, que dispõe sobre consideradas atividades ou operações perigosas, né, constata-se que a lei determina como fato gerador do pagamento do adicional de periculosidade a hipótese de haver utilização por parte do obreiro de motocicleta. E dessa maneira, como há uma incidência no anexo 5º da norma regulamentar NR 16, que fala, linha C, que as atividades em motocicleta ou motonete em locais privados. Como está devidamente comprovado que ele exercia suas atividades com essa modalidade de motocicleta para cumprir suas atividades laborais, ressalta que a finalidade da norma é compensar a exposição frequente do empregado às intempéries do meio ambiente, assim como aos riscos de acidente de trânsito quanto ao necessário uso de moto em desempenho. Então, para mim, eu estou mantendo a decisão quanto a esse aspecto. Senhor presidente, e aqui eu concluo o meu voto como já anteriormente já narrado, eu estou negando provimento para manter a decisão do primeiro grau na íntegra. É como eu voto. Agradeço. Doutor Rafael queria sustentar uma questão de fato, doutor Rafael. Qual era? Excelência, primeiramente peço desculpas ali por interromper a minha colega. O apontamento que eu queria ter feito é apenas que, em contrarrazões, a parte autora traz ali um tópico quanto ao dano moral e justiça gratuita, mas é propriamente nas contrarrazões, então não houve sequer a abertura de prazo para contrarrazões a um possível recurso adesivo, se assim fosse conhecido por essa turma. Então, era esse apontamento que a tribuna queria fazer, quanto ao não conhecimento dessa argumentação, já que não era propriamente um recurso ordinário que foi apresentado, apenas uma reiteração que não é a medida processual adequada para se conhecer da matéria. Certo, eu agradeço a Vossa Excelência. Doutor Carvalho Neto, Vossa Excelência também já votou eletronicamente, eu indago se mantém o voto eletrônico. Mantenho o voto eletrônico. A segunda turma, então, por unanimidade, conheceu do recurso, rejeitou a preliminar de incompetência e, no mérito, na forma da fundamentação do voto do relator, negou o provimento para manter a decisão de primeiro grau. Agradeço a participação dos excelentíssimos advogados e devolvo a presidência ao desembargador Gerson. Agradeço, Vossa Excelência, aqui desejar a todo o doutor Rafael, a doutora Socorro, um feliz Natal, próximo ano novo, estendido a toda a família. Muito obrigado. O mesmo a todos e um bom final do ano, que 2021 seja melhor para todos. Tchau, tchau. Doutora Mônica, por favor. Próximo processo é o 15 da pauta, RO 0017-089-05-2017-0023, de relatoria do desembargador James Magno Araújo Farias, pedido de preferência pela advogada Sâmia Jamila Catalino Correia, em defesa de Armazém Matheus Essiá. Doutor desembargador James, eu acho que nós poderíamos dispensar o relatório, né? E deixa eu ver ainda aqui o... Eu estou conhecendo... Vossa Excelência está claro. Doutora Sâmia, né? Doutora Sâmia que está... Exatamente, excelência. O desembargador James ele concluiu o seu voto, negando provimento para manter a decisão. E o voto é favorável ao recorrido. Então, eu acho que para uma questão de seriedade processual... Podemos dispensar. Dispensado pela doutora Sâmia a sua sustentação e
nome e OAB para constar em ata. Muito bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de registrar que é um prazer estar aqui nesta manhã. Eu sou Sâmia Jamila Catarino Correia, minha OAB Maranhão 21036. Dispenso a sustentação nos termos do desembargador. Tá, e aqui eu já, desde já, também desejo Feliz Natal, ano próspero, ano novo. E como essa é a nossa última sessão desse ano 2020, desejar um Feliz Natal, próximo ano novo, estendido a toda a família. Muito obrigado. Igualmente a todos. Doutora Mônica, por favor. Próximo processo é o 12 da pauta, RO 0016-99756-2019-0023, relatoria do desembargador Gesto de Oliveira Costa Filho, pedido de preferência pela advogada Ana Paula Feliz Gouveia Neves, em defesa de Cervejaria Petrópolis S.A. Bom dia. Desembargador Gerson, o voto de Vossa Excelência atende em parte o recurso da Cervejaria Petrópolis. Se Vossa Excelência quiser antecipar, deixaremos... Pode narrar a conclusão da voto. Doutora Ana Paula, eu vou antecipar o voto da turma eletrônica, pois conhecer do recurso e no mérito dar de provimento parcial para excluir da condenação indenização por danos morais, determinar que incida a ATR até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em relação aos parâmetros de índice de execução. Custas pela reclamada fixadas no valor de R$20, calculadas sobre o valor da condenação aplicado agora em R$1.000 para efeitos de cálculo. Então, esse é o voto que está antecipado. E Vossa Excelência, então, fique à vontade para fazer essa sustentação em relação aos demais pontos de insurgência. Peço apenas que se identifiquem com o número da OAB e o nome completo para registro na ata de gravação. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Paula Felícia Gouveia Neves, OAB 323888, São Paulo. Eu agradeço a leitura do voto, mas mesmo assim ainda gostaria de sustentar com relação à questão da condenação de diárias de viagem. Inclusive, sobre um ponto específico que consta no RO e não ficou delimitado na sentença. Porque, em que pese tenha sido condenado ao pagamento de diferenças, no processo não ficou comprovado pelo reclamante os dias que ele viajava. A condenação ela ficou como se ele viajasse todos os dias. Ficou pelo período fixo de 4/10/16 a 17/10/18. Porém, em ata, o reclamante confessa que ele não viajava todos os dias da semana. Tinham dias que ele viajava dentro do próprio município de Imperatriz, em outros ele viajava fora do município. E a convenção coletiva, ela determina o pagamento dessa diária apenas quando o reclamante ele vai para outras cidades que não que estão na abrangência da convenção coletiva. E também o depoimento da testemunha da reclamada confirma o que o reclamante disse, que ele não viajava todos os dias. No finzinho do depoimento dele, ele diz, abre aspas, que o autor poderia acontecer de trabalhar a semana toda em Imperatriz e como fazer de 2 a 3 viagens para rotas mais distantes, fecha aspas. Então, minha sustentação é para que, caso o recurso ordinário não seja acolhido como um todo, né, no para que o pedido seja improcedente, que pelo menos, então, seja limitado o período em que vai ser feita esse pagamento, porque pela sentença,
ficou colocado como se ele viajasse todos os dias durante 2 anos, e em ata não é o que ficou demonstrado. Obrigada. Eu vou... Agradeço, Vossa Excelência. Desembargador Gerson. Senhor presidente, em relação quanto a essa questão da diferença dessas diárias, eu vou seguir, eu acho que até atende também, eu vou seguir a sentença da juíza, como eu estou seguindo a sentença da juíza, e eu vou ler o trechozinho da sentença da juíza, que é uma sentença que ela vai para liquidação, ela não determina os valores. E ela diz o seguinte na sentença dela, que para o cálculo deve ser observado os dias que efetivamente o trabalhador viajou de 4 de outubro de 2006 a 17 de 10 de 2018. Isso vai ser devidamente comprovado. Esse é a preocupação da Vossa Excelência, a advogada acabou de dizer, que não foi trabalhado. Isso vai ter que ser mais na frente, na fase de execução, que vai para a liquidação de sentença. Agora, é que o autor, ele informa que ele viajava na segunda e retornasse ao sábado, e que não impugnou a alegação da empresa que custeava as despesas com acomodação. De fato, pleiteia as novas valores referentes à alimentação, confessa que alguns hotéis funcionavam com café da manhã e outros não tendo indicado em quais viagens, não lhe era oferecida pelo considero como incluso, visto que a testemunha da reclamada confirma que os hotéis ofereciam café da manhã. Eu estou aqui, por manter a decisão da juíza, eu estou me socorrendo aqui da decisão que está no meu voto, na ação da própria decisão. Que não há, nas convenções juntadas, qualquer regulamentação de impedimento do recebimento cumulativo de vale alimentação e diárias, de modo a limitar o direito do autor. Foi verificado que no ano de 2016, as diárias devidas ao autor eram no valor de R$ 32,36. R$ 32 reais, e R$ 36 reais em 2017, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho, considerando que recebia o valor da diária de R$ 20 reais. Tem direito ao pagamento, sim, dessas diferenças, porque é uma convenção coletiva. Diante dessa ausência de regulamentação, quanto ao recebimento de vale alimentação e diária de viagem, cumulativamente, a demonstração em norma coletiva do direito do autor, foi que ela deu pela procedência o pedido do pagamento dessas diferenças das diárias, considerando que ele recebia R$ 20 reais, sendo devido o valor de R$ 32,36, ou seja, essa diferença em 16 e 17,6. Mas isso tudo ela vai dar, por exemplo, que devidamente comprovado. Se a própria empresa comprova que pagou, e ela vai demonstrar que não tem diferença, não pagou, ele não trabalhou, pode ser que não tenha nem dinheiro a receber. Isso tudo vai para a fase de liquidação, já dita pela própria juíza na própria decisão da própria juíza de primeiro grau. É por isso que, pelos seus próprios jurisdicionamentos, eu mantenho quanto a esse ponto. Então, essa comprovação será na fase de execução. Exatamente. Porque nesse conhecimento não teve, ok. Tá, então, aqui ela própria diz que ela não tem como. Então, vai para a liquidação. Aí a empresa vai ter a oportunidade, na fase de liquidação, demonstrar que houve o pagamento, o que não houve o pagamento, ambas as partes irão comprovar. É uma sentença líquida. É uma sentença líquida. Embargador Janos. Agradeço a Vossa Excelência. Pergunto ao juiz Carvalho Neto se ele tem alguma alteração no voto. Não, eu acompanho o voto que fiz anteriormente, em tela. Obrigado. Então, a segunda turma, por unanimidade, conheceu do recurso e desenvolvimento parcial na forma do voto do desembargador relator. Devolvo a presidência ao desembargador Gerson. Agradeço o voto. Obrigada. Agradeço, Vossa Excelência, doutora. Sim, também a doutora
Eu esqueci aqui. A doutora Ana Paula, desejar um Feliz Natal, próximo ano novo, e estendido a toda a sua família. Muito obrigado. Obrigada. Ramone. Próximo processo é o 7º da pauta, recurso ordinário rito sumaríssimo, 00164624-2019-0005, de relatoria do desembargador James Magnarão de Farias, pedido de preferência pelo advogado André Ritter, em defesa de Novo Mundo, Amazônia Móveis e Utilidades Limitada. Bom dia, excelência. Bom dia, doutor. Eu pergunto se o senhor quer que eu antecipe o voto ou já abre para a sua sustentação oral. Eu gostaria, por favor. Bom, eu faço uma análise de todos os pontos trazidos no recurso e voto no sentido de dar provimento ao mesmo para manter a decisão de primeiro grau sem qualquer alteração, excelência. Doutor André, terá 10 minutos para fazer a sua sustentação. Ok. Bom dia a todos. Nesse momento eu cumprimento todos os membros aqui presentes, do Ministério Público, nobres embargadores, colegas advogados, nobres auxiliares aqui que nos acompanham. Pois bem, trata-se de um processo com pedido de hora extra, em que o reclamante, em sua sucinta inicial, alega que fazia hora extra e não tinha sua hora paga, né, devidamente paga. Pois bem, na audiência de instrução, ele alegou o seguinte, só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Tá. O autor alegou o seguinte, que as folgas eram registradas em um documento chamado compensação de horas, que os empregados da reclamada não recebiam as horas extras, apenas compensavam suas horas excedidas, e que os empregados da reclamada somente conseguiam ver os saldos através do banco de horas, quando eram determinadas sua folga. Suas folgas eram pedidas e concedidas unilateralmente pela empresa. Pois bem, já no depoimento, sem testemunhas, foram apresentadas pelas duas partes. A empresa, ora recorrente, apresentou vasta documentação, onde apresenta todas as folhas de imposto, onde comprova ainda que quando o reclamante saiu da empresa, ele saiu com saldo negativo. Todas as horas dele eram devidamente compensadas. O crédito dele era devidamente dado, onde consta em todos os documentos que logo após, onde ele recebia o crédito, nos dias seguintes, onde compra com parte de sua jornada não cumprida. E não só isso. O magistrado, ao analisar a sentença, com relação à questão da distribuição dos ônus da prova, ele deixou de verificar que, em nenhum momento, o autor ou sua advogada pontuou em que ponto os cartões de pontos apresentados pela recorrente, pela reclamada em questão, estavam incorretos. Desta forma, excelência, a empresa deixou claro e foi demonstrado que todas as horas extras alegadas pelo reclamante, de forma até sucinta em sua inicial, foram devidamente compensadas. Então, não há aqui em falar em qualquer tipo de em pagamento de horas extras. Bem como, acredita-se também que houve uma questão de um julgamento até além do que fora pedido, porque ele não cuidou de comprovar qualquer tipo de irregularidade na compensação ou na questão da compensação ou na questão da apresentação da documentação. E nem muito menos desincumbiu, seja com testemunha
ou com prova oral. Pois bem, ele sempre gozou de todas as folgas, foi comprovado através dos bancos, através da documentação probante nos autos, que ele não faz jus a qualquer tipo de pagamento, bem como na distribuição de hora, das provas hora apresentadas, de acordo com artigos 818 e 373, ele deveria apontar, entendeu? Ele deveria apontar em que estava errado. Dessa maneira, pede-se pela reforma da sentença em seu total e que os documentos apresentados na peça contestatória, nos autos, sejam analisados de forma que possam ser analisados como tal, vez que lá demonstram que quando o reclamante saiu da empresa, este possuía 15 horas, na verdade, saldo negativo. Este saía mais cedo para ir para a faculdade, este gozou de suas férias, ele apenas alegou, eu não gozava, não recebia as horas extras, a empresa apresentou todas as folhas de ponto, em nenhum momento se negou a apresentar folhas de ponto, este não apresentou qualquer testemunha que corroborasse os seus fatos, este sequer apontou alguma falha, e, além do mais, os cartões de pontos foram recebidos pelo juízo, entendeu? Ou seja, não há que se falar qualquer prova material de irregularidade ou nulidade nos cartões de pontos apresentados pelo juízo. Então, tal qual a súmula 338 do TST, os cartões de pontos apresentados são válidos até então. Desta maneira, nós pedimos a reforma total da sentença para que sejam analisados de forma criteriosa os cartões de pontos analisados, para que seja reformada, vez que a sentença em questão não levou em consideração a distribuição do ônus da prova, vez que o ato constitutivo de direito era do autor, nós apresentamos os cartões de ponto, então o julgamento e análise de mérito da forma que foi feita, não vão de encontro com o que condizem o Código de Processo Civil e a CLT. Por essas questões, nós pedimos a reforma total da sentença, e por essas razões, essas são nossas razões. Muito obrigado. Desembargador Gerson, tem uma questão aqui no processo em relação à admissibilidade, que é o pedido de substituição do depósito judicial por seguro garantia. A reclamada requer, na petição digital de DB30C74, que seja deferido o pedido de substituição do depósito recursal realizado nos autos pela apólice de seguro garantia a ser apresentada oportunamente. Vejo, no caso, que a garantia do juízo restou devidamente comprovada porque foi feito depósito recursal. Esse processo já houve o depósito, ele pede apenas a substituição. Na forma da jurisprudência aqui da segunda turma, eu indefiro o pedido na medida em que entendo que deve prevalecer o texto do ato conjunto 1 de 2019 do TST, TSJT e CJT, no qual a finalidade chamada, ela tentou prazo para apresentação. Entretanto, a abertura do prazo para que a parte providencie o seguro não é compatível com o ato conjunto 1 de 2019, vez que, para o pedido de tal natureza, é imprescindível os nomes requisitos de validade dos apólices de seguro. Então, nós até por coincidência já estudamos hoje aqui na questão eletrônica em outro caso, de modo que eu indefiro o pedido de substituição, porém, uma vez que eu conheço, faço uma análise detida no mérito em relação aos artigos no tocante às horas extras completas. Faço uma análise bastante longa dos nossos trabalhos. Desembargador James. Mas eu voto no sentido de ter a decisão de primeiro grau. Pois não, Excelência. Não, é porque eu queria que Vossa Excelência, só porque andou falhando aí, já na parte final, só na parte final. Vossa Excelência... Assim,
Eu indefiro o pedido de substituição do depósito recursal por seguro, garantia, mas conheço do recurso porque o juízo está garantido de admissibilidade. E no mérito, eu nego o provimento para manter a decisão de primeiro grau com seus próprios jurídicos fundamentos. Doutor Carvalho Neto. Com o relator, presidente. Tá, então, não havendo divergência, a segunda firma decide negar provimento para manter a decisão do primeiro grau pelos seus próprios jurídicos e legais fundamentos. Eu quero aqui agradecer ao doutor André, agradeço também sua participação na fundamentação, que abrilhanta a nossa turma sempre, e desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e estendido a toda a família. Muito obrigado. Vocês também, muito obrigado. Um abraço. Doutora Mônica, por favor. Próximo processo, excelência, é o 18 da pauta, RO 00-18061-96, 2017-0015, de relatoria do desembargador James Magno Araújo Farias, pedido de preferência pelo advogado Jaumi Antônio dos Santos Júnior, em defesa de consórcios Serveng, a Terpa M. Martins. Desembargador James. Excelência, só um instante, enquanto carrego o voto. Eu vou antecipar o voto para deixar o advogado à vontade em relação aos demais pontos, porque eu apoio em parte os argumentos do recurso, porque isso, inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade por cessamento de defesa e o método do processo para fixar como data inicial da pensão mensal referida ao mês de setembro de 2016. Determino ainda a incidência da TR como índice de correção diante da decisão do Supremo em relação à aplicação do PCA. E, no entanto, resguardo o direito à diferença respectiva caso o Supremo modifique esse entendimento. Então, em breve síntese, presidente, essa é a antecipação de... Tá, doutor Jaumi Júnior, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Doutor James já adiantou o voto, Vossa Excelência fica à vontade para fazer a sustentação. 10 minutos. Tá. Excelência, na verdade eu não consegui ouvir direito o início do voto. Deu uma falhada, eu não consegui entender. Eu vou... Ele está rejeitando. Você está me escutando? Eu estou. Está escutando bem. Ele rejeitou a preliminar de nulidade por cessamento do direito de defesa. No mérito, ele está dando provimento parcial para fixar como data inicial da pensão mensal deferida o mês de setembro de 2016. Ele está determinando a incidência da TR como índice de correção a ser utilizada na liquidação da combinação, mantendo o direito à diferença respectiva, caso o plenário do Supremo revogue a liminar ou julgue o mérito em sentido oposto nos termos da fundamentação do voto do desembargador James, que Vossa Excelência terá depois a oportunidade de ler na sua interesse. Né? Ok, tudo bem. Então Vossa Excelência tem 10 minutos. Obrigado, Excelência. Aqui nós tratamos de um acidente de trabalho. Com relação ao preliminar, o juiz indeferiu a oitiva das testemunhas, e onde demonstrariam que a recorrida não se ateve aos procedimentos de segurança, aos quais foi treinado no exercício das suas atividades. A sentença ainda imputou a responsabilidade reclamada sob argumentos de que não foi realizado provas nesse sentido. Entretanto, a reclamada teve completamente seu direito cerceado, porque, na verdade, ela tinha que fazer as provas nesse sentido, e ainda assim, o juízo ACO limitou a oitiva de testemunhas. Já no que tange ao mérito, foi imputada a responsabilidade objetiva à reclamada. Contudo, a gente precisa ressaltar que a reclamada não se enquadra nas atividades de risco reconhecida por lei. Inclusive, destaco que as atividades do reclamante eram mecânicas e ainda de construção civil.
No mais, a reclamada defende que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Primeiro porque recebeu diversos treinamentos de segurança e, segundo porque, não tomou os cuidados necessários para evitar o referido acidente. Nesse sentido, destaco, inclusive, que a máquina Patrol contava com diversos utensílios passíveis de percepção pelo reclamante, luzes, setas, sons, e ainda, quanto ao acidente, o reclamante estava posicionado no local inadequado. E se não bastasse isso ainda, o reclamante fazia uso de protetores auriculares em um local inapropriado, sendo que as orientações passadas pela reclamada era de que o protetor somente deveria ser utilizado quando da operação da máquina e não para transitar na planta ou para fazer limpeza de máquinas. E foi o que ocorreu no momento do acidente. Então, com base nessas questões trazidas neste momento, onde se busca a reforma da sentença. Doutor Jamil, muito obrigado. Presidente. Doutor desembargador James. Presidente, o voto ele é relativamente longo, é bem longo, na verdade. Eu fiz uma análise detida dos argumentos trazidos na peça resultal e já antecipei a conclusão, no sentido que já todos os elementos foram apreciados e o nobre advogado terá acesso ao imediato à aplicação do acordo, mas eu voto no sentido que eu já antecipei de rejeitar a preliminar de nulidade por cessamento de defesa no método de provimento parcial para fixar como data inicial da pensão mensal deferida em setembro de 2016, além de determinar a incidência da TR com índice de correção monetária, tudo na forma da fundamentação que está no voto escrito. Obrigado, excelência. Obrigado, desembargador James. Doutor Carvalho Neto. Presidente, eu mantenho o voto que fiz antecipadamente e acompanho o relator. Muito obrigado. Então, Vossa Excelência conclui, desembargador James, nos termos do voto de Vossa Excelência, na qual já concluiu, e ao doutor Jamil, eu agradeço, abrilhanta a nossa sessão também, e desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, e estendido a toda a família. Muito obrigado. Muito obrigado, um bom final de ano a todos. Obrigado. Doutora Mônica, por favor, dá tempo para algum processo? Não, excelência. Os demais processos, os advogados não compareceram para fazer a defesa. Só fazendo uma consideração, nós temos um processo que é sobre segredo de justiça, já que não vai haver sustentação, nós não vamos citar nomes, já fica julgado como apresentado, porque não há nenhuma sustentação. E o processo 16, né, também fica julgado porque não há nenhuma sustentação. E aqui eu agradeço a presença de todo, doutor Roberto, e quinta-feira estaremos presentes novamente, a gente não vai se despedir nem desejar Feliz Natal, nem próximo Ano Novo, que a gente ainda está aí na quinta-feira com os processos administrativos julgando. Ao doutor Carvalho Neto, direto amigo, que sempre tem contribuído aqui com a nossa justiça, seu empenho, saindo das suas pautas para vir ajudar e colaborar conosco aqui, né? Muito obrigado. Sei que com certeza ainda nós vamos nos falarmos ainda, mas já desejando aqui a público, diante dos colegas, um Feliz Natal, um próximo Ano Novo, estendido a toda a sua família, em especial a sua esposa, né? Doutor James, meu dileto amigo, predileto amigo, desembargador James também, toda a secretária, doutora Mônica, doutora Gessilene Amaral, doutor senhor Radisson, enfim, a todos aqui que compõem essa grande equipe, a última nossa sessão, e eu aqui me despeço de todos vocês. Bom dia. Nada, Feliz Natal para todos. Agradeço. Presidente, só que... desembargador James, você falar. Depois eu falarei. Pode ficar, doutor Carvalho. Um grande abraço a todos. Feliz Natal a todos. Ok. Então, presidente, já que o desembargador James falou, me facultou a palavra de falar, eu queria desejar aos diretos amigos, desembargador Gerson e James Magno, e a todos os presentes em vídeo,
Desejar a todos bom Natal, bom Ano Novo e avante. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Feliz Natal a todos, um próspero Ano Novo aos que não encontrarei mais este ano. Obrigado, um abraço a todos. Radson, amanhã nossa última sessão, hein, Radson? Sim, mãe. Fechar o ano, né? Se Deus quiser. Amém. Até amanhã. Até amanhã.